Se você pensa que os super-heróis são todos corajosos e não tem medo de nada, você está muito enganado. E hoje eu vou te mostrar que até personagens como o próprio Batman, Wolverine e o próprio Hulk têm medo de certas coisas bem estranhas. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar os 10 personagens, 10 heróis que têm fobia nos quadrinhos. Bora lá! Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de medos e fobias. E logicamente que isso é uma coisa muito comum, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa, tem gente que tem medo de cobra, de aranha. Eu particularmente morro de medo de aranha. Se eu ver uma aranha, já me arrepio todo. Por que aranhas? Por que não podia ser igual as borboletas? Porém, quando falamos de super-heróis, né, é meio difícil você imaginar aquele super-herói cheio de poder, todo forte, incrível e com medo de alguma coisa bem assim como a gente comum. Porém, hoje eu vou te mostrar todos esses medos e fobias dos super-heróis, tá bom? Vem comigo. Deadpool, medo de palhaços e vacas. Vamos então começar com o nosso mercenário tagarela da Marvel, né, que sempre tá debochando de tudo, rindo na própria cara da morte. O cara, sabe, é um dos mais zoeiros e um dos mais insuportáveis da Marvel. Realmente, Deadpool é um dos caras mais pirados de todos, porém até ele possui uns pontos fracos, sabe? Que se você mostrar esse troço pra ele, ele vai sair correndo. Já que, pessoal, ele tem fobia, né, de galinha, fobia de palhaços e até fobia de vacas. E por mais que o medo de palhaço, né, seja uma coisa extremamente comum, muita gente tem medo de palhaço, é meio difícil você ver alguém com medo de boi e medo de galinha, né? É muito diferente. Colossos, medo de viagens espaciais. Embora Colossus, né, seja fisicamente resistente, praticamente invulnerável, né, tipo, o cara é brutamonte de metal, o mutante blindado dos X-Men também possui um medo bem peculiar. Já que durante as muitas histórias dos X-Men, né, eles precisavam fazer uma viagem espacial e, para ser mais específico, né, isso acontece, se eu não me engano, lá na saga da Segunda Gênese, que eu já li e é simplesmente espetacular. Peter Rasputin, né, que é o seu nome nos quadrinhos, ele se descontrola durante um lançamento de Viagem para o Espaço, né, e começa a clamar pelo seu irmão, chamado de Michael Rasputin, já que ele lembra que o seu irmão já tinha morrido por causa de um terrível acidente espacial. E com isso ele ficou morrendo de medo a viagem toda, reclamando, praticamente choramingando lá. Coitadinho, também é um trauma bem pesado, né? Nova, medo de coelhos. Aparentemente esse é um medo exclusivo, né, do Nova, da versão da Terra Alternativa 12.041. No universo das séries animadas, né, da Marvel, né, o Homem-Aranha e o Nova, né, precisavam enfrentar um vilão chamado de Pesadelo, que colocava, né, inofensivos coelhos brancos no caminho do herói do Nova, né? O engraçado disso é que o Nova, quando viu aqueles coelhos, né, começou a choramingar para o Aranha, porque ele ficou morrendo de medo daquilo, falando que os olhos deles e as orelhas já eram muito terríveis, tipo, coitadinho, os bichos todo inofensivo, mas apavoraram ele por completo. Mas realmente, se você vê esse olhinho brilhando à noite, meu filho, corre, porque dá medo assim, o olho do bicho é vermelho, cara. Mas agora para tudo e me fala por que você ainda não deixou o seu like aqui. Pessoal, me ajuda aqui, porque quando você deixa o seu like, você se inscreve, manda esse vídeo pra alguém, você tá me ajudando na divulgação e você me incentiva a trazer mais conteúdo desses daqui pro canal e pra você assistir porque você gosta, eu gosto, todo mundo sai feliz, então deixa o seu like aqui, isso me ajuda demais. E eu quero agradecer a todo mundo que tá me assistindo em todos os vídeos aqui, tá bom? Muito obrigado, me ajuda aqui. Tempestade, medo de lugares fechados. Claustrofobia, né, é o medo de lugares fechados. E a toda poderosa deusa dos ventos, né, chamada de Tempestade, né, que é a Ororo, sofre com esse mesmo medo. Aliás, esse é um medo super comum, né? Muitas pessoas têm esse medo que odeiam ficar no elevador, por exemplo. Eu conheço gente que também não gosta de lugar muito apertado, não. Já no caso da Tempestade, isso aconteceu porque nos quadrinhos, né, foi revelado que quando ela era uma criança, Tempestade sofreu meio que um desabamento ali na sua casa, que aconteceu uma tragédia ali, e com isso, infelizmente, a sua mãe acabou morrendo nessa tragédia. E com isso ela ficou presa nos escombros ali da casa por dias e por dias, fazendo assim essa mutante, né, que é a Tempestade, ficasse traumatizada pelo resto da vida. E acabou que desenvolveu esse medo pela claustrofobia, né, esse medo de lugares fechados. Aqualed, medo de água. Esse daqui com certeza é um dos mais sem sentido, né, bem contraditório, já que o herói aquático tem medo justamente daquilo que dá os poderes para eles, que lhe concede os poderes. Nos quadrinhos, né, os pais adotivos de Jack Hyde
conhecido como Aqualad, estabeleceram o medo da água dele, quer dizer, eles fizeram medo nele, por causa que falaram que se ele tivesse contato com o oceano, os pais biológicos do garoto encontrariam ele e levariam ele embora, quer dizer, levariam ele dos pais que ele conviveu durante a infância, fazendo assim ele desenvolver a aquafobia, ou seja, os desgraçados aqueles pais adotivos colocaram o terror nesse garoto por causa dos pais biológicos. Hulk, medo do seu pai. E até o Hulk, né, tem os seus traumas e fobias também. Isso porque por trás daquele gigante impenetrável de esmeralda, né, existe um recluso cientista lá que atende pelo nome de Bruce Banner. Esse cientista, né, possui um passado bem sombrio, como você conhece a história do Hulk, né? Bruce Banner nunca superou o rancor, né, que ele sente pelo seu pai e acaba que também se culpa por infelizmente ter matado ele, quer dizer, é um trauma que ele sempre carrega. E isso assombra ele pelo resto da sua vida. E mesmo quando ele se transforma em Hulk, né, ele continua com esse trauma, esse medo do pai, essas coisas assim. Inclusive, né, durante o confronto contra o vilão chamado de Trauma, Hulk precisa enfrentar uma ilusão que o coloca de frente a frente com seu pai, quer dizer, e isso foi praticamente o suficiente para que ele fosse derrotado. Quer dizer, ele ficou ali paralisado, cheio de medo, porque é uma coisa do passado dele. Caçador de Marte, medo de fogo. O Caçador de Marte é um dos heróis mais poderosos do universo da DC, mas nem ele, sendo um alienígena, escapa também de ter uma fobia. E desses de todos que eu falei aqui, esse aqui é um dos que mais dá para entender, porque é muito pesado, cara, é muito triste como ele desenvolveu esse medo. Tudo porque esse trauma começou quando o povo do Jon Jones, né, que é ele, foi queimado vivo e dizimado, né? E isso fez com que ele desenvolvesse a fobia conhecida como pirofobia, ou seja, o medo de fogo, já que todo o seu povo foi queimado vivo. Isso nos quadrinhos, né, já até foi usado contra o herói por diversas vezes, levando ele até mesmo à morte lá na história da saga Crise Final. Dominó, medo de galinhas. Essa é uma outra personagem que também tem uma fobia bem engraçada, né? Bem esquisita, já que, pessoal, assim como o Deadpool, ela também tem uma fobia das galinhas, quer dizer, coitadinha, se ela vê entrar ali num galinheiro, então é um manicômio pra ela, é uma tortura, coitadinha. Wolverine, medo de se afogar. Wolverine é um dos personagens mais brutais dos quadrinhos e um dos mais incríveis também, e além de possuir suas garras simplesmente inquebráveis, né, de adamantio, o mutante também possui um poderoso fator de cura, né, que torna ele praticamente invulnerável, né? O cara é muito poderoso, muito sinistro, já que ele consegue se regenerar a todo momento. Porém, se você não sabe, até mesmo o incrível Wolverine tem sim um medo secreto, um medo que provavelmente não deve contar pra ninguém, né? Bom, nesse caso, o medo do Wolverine tem muito a ver com seu corpo e não nada de bicho ou alguma coisa desse gênero assim, não. O medo do Wolverine se deve ao fato que ele tem os ossos todos de adamante, quer dizer, muito pesado, e por isso o Wolverine tem o medo de entrar na água e se afogar, porque ele sabe que se ele entrar, ele vai afundar e não vai conseguir parar, não tem como conseguir nadar com o peso que ele tem, não tem como. Batman, medo de morcegos. Agora esse daqui é outro que vai parecer muito contraditório, né? Muito sem sentido, já que Batman e morcego é quase que a mesma coisa. E com certeza o Batman é uma das mentes mais brilhantes, mais incríveis da DC, e que usou até esse medo dele para compor a sua identidade secreta, quer dizer, ele usou o medo dele disso para botar o medo em outras pessoas, para fazer as outras pessoas sentirem medo dele. O medo que o Bruce Banner tem é contra os próprios morcegos, já foi abordado de diversas maneiras nos quadrinhos, nos desenhos, esse medo do super-herói. Mas o importante é que ele usou esse medo para se transformar no Cavaleiro das Trevas, quer dizer, ele usou o medo para ajudar ele a se impulsionar mais e ficar mais temível, né? Mas agora comenta aqui, qual é o seu medo? Você tem alguma fobia, algum medo? Porque eu tenho medo de aranha, não tem nem condições disso, mas eu quero saber se você tem algum, talvez você tenha medo de cobra, tem medo de rato, me comenta aqui que eu quero ler, tá bom? Valeu!